Hoje a gente vai continuar com a sequência, né, das 3 reuniões dessa iniciativa do Trazendo Esperança. E a primeira, a gente falou sobre o peso que muitas vezes a vida traz para a gente. Estarmos cansados, estarmos sobrecarregados, o dia a dia e tanta coisa que acaba vindo sobre nós. E como Jesus nos chama para viver junto com Ele e receber alívio junto com Ele. Agora, hoje, nós vamos falar sobre uma outra parte dessa caminhada com Jesus, que é quando Ele comunica para nós vida e esperança. Tá? E quando eu falar de vida, nesse contexto aqui que nós vamos trabalhar hoje, não pense em tempo decorrido. Não pensa assim entre o tempo entre o nascimento e a morte de alguém. Não é esse período que a gente está se referindo. A gente está falando da força vital, o fator que age e produz um ser vivo. Tá? Então, quando a gente está falando de vida, a gente está falando da força vital. Hoje, nós vamos explorar alguns outros textos da Bíblia. O primeiro que eu queria ler com vocês é João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Esse é um texto muito conhecido da Bíblia e ele fala exatamente do que Deus fez para que tenhamos vida. Né? Agora, a primeira coisa que a gente precisa notar nesse texto, dar uma atenção para ela, é que o mundo está perecendo. Por quê? Deus precisou fazer algo para que as pessoas não pereçam. Então, o mundo está perecendo. E quando a gente fala mundo aqui também, a gente não está se referindo ao planeta Terra, né? Deus não está tão preocupado assim com essa bola de rocha derretida, revestida de pedra e gás, né? Deus está preocupado com as pessoas que vivem nesse planeta. Então, quando a gente lê assim, Deus amou o mundo, significa que Deus amou as pessoas, a humanidade que vivem nesse mundo. E o amor de Deus, ele é direcionado à humanidade de uma forma específica porque ela está perecendo, né? E para que não pereça, Deus precisou fazer uma coisa. Precisou tomar uma providência, agir para que isso não acontecesse. Tá? Agora, por que a humanidade está perecendo? Por que ela perece? Se deteriora, se acaba, né? Por que acontece isso com a humanidade? Se você se lembrar do que o anjo falou para José pouco antes de Jesus nascer, um texto que está lá no começo do Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 20 ao 21, o anjo se aproxima de José e diz assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, é preciso salvação, é preciso uma intervenção de Deus a ponto de enviar o Filho como homem por causa do pecado. Ou seja, é o pecado que está matando a humanidade. É o pecado que está fazendo com que a humanidade pereça. E por causa do pecado que está em cada ser humano, e aí a gente pode dizer todos os seres humanos, né? Quando a gente fala o mundo que Deus cita no texto de João ali, ele não está falando uma parte do mundo, ele está falando toda a humanidade. Porque existem pecados que
são mais berrantes, né? São mais agressivos, por exemplo, quando uma pessoa mata, né? Mas existem pecados que também são graves, mas a gente costuma dizer que são aqueles pecadinhos coloridos, brancos, né? Que, por exemplo, é aquela mentirinha que alguém conta para se dar bem, é aquela mágoa que nutre no coração contra uma pessoa, contra uma esposa, contra um marido, contra um chefe, contra um funcionário. Tudo que não procede de Deus é pecado, todo mal é pecado, né? Então, é o pecado que é a raiz de todos os males, né? De tudo que acontece de mal na humanidade. Se você pegar essas notícias que temos ouvido sobre racismo, por exemplo, o que é que faz com que uma pessoa odeie ou despreze alguém por causa da sua cor? É o pecado, né? É o orgulho, né? Então, se a gente colocar todos os tipos de pecado que alguém pode cometer, eles vão sair ou de orgulho, ou de egoísmo, ou de rebeldia. Essas três palavras elas colocam como que uma árvore que você pode relacionar todos os pecados que as pessoas cometem, é uma combinação dessas três coisas. Tá? Agora, o problema do pecado não é só que ele destrói a pessoa. O pecado, ele também ofende a Deus. Porque Deus é bom, Deus é puro. Ele sendo puro, qualquer pecado, qualquer mal diante dele é uma grave ofensa, né? Então, é por isso que Deus precisou tomar uma providência quanto a esse mundo que está perecendo no pecado. Primeiro, porque o pecado está produzindo morte, está destruindo as pessoas. E segundo, porque o pecado ofende ao próprio Deus. E tem um texto também, que está lá em Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 3, eu vou ler aqui para vocês, que está escrito assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. Então, o que a gente percebe aqui nesse texto? Depois eu vou terminar de ler, eu estou parando aqui no meio, só para não perder a linha do raciocínio. As pessoas estão mortas nas suas transgressões e pecados. Mesmo a gente andando por aí, respirando, cheio de saúde, a Bíblia diz que está morto por causa do pecado, seguindo a presente ordem deste mundo, ou seja, o jeito de viver deste mundo. O jeito de viver desse mundo é típico do príncipe das potestades do ar, o espírito que agora está atuando, estou lendo aqui o texto, tá? Nos filhos que vivem na desobediência. A desobediência a Deus. Viver em desobediência a Deus é pecado. Está lá na raiz do pecado, né? É daí que procede todo pecado. Anteriormente, o texto também diz: todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, e como os outros éramos merecedores. Então, é uma situação que envolve toda a humanidade. E é muito mais sério por causa que não é uma morte simplesmente física, é uma morte espiritual. Tá? As pessoas continuam vivas, mas mortas espiritualmente. E como Deus é espírito, não há comunhão e não é possível uma pessoa em pecado perceber a Deus e se relacionar com Deus. É como se o fio estivesse rompido. Tá? Uma ponta está ligada em Deus, mas a outra não consegue se prender na pessoa por causa do pecado. Tá? Por isso que a gente diz que o resultado do pecado é a morte espiritual. Bom, depois de todo esse longo parênteses que eu abri, a gente pode ir lá voltar para o texto de João 3,16. Né? E a gente viu que Deus não deixou a humanidade nesse desespero.
perecendo por causa do pecado. Deus, ele é ofendido por conta de cada pecado que cada ser humano comete. Mas ainda assim, ele ama cada uma das pessoas. E para que elas não pereçam, ele deu um jeito de resolver o problema do pecado. E o que é que ele fez? Ele, segundo o texto lá de João 3,16, ele deu seu Filho unigênito para salvar e conceder a vida eterna. Esse deu, que está escrito aqui, quando a gente fala Deus deu o seu Filho unigênito, a gente imagina Jesus vindo ao mundo, certo? Então Deus deu o seu Filho, Jesus veio ao mundo, né? Nasceu naquela manjedoura ali, aquela cena típica, né? Das noites de Natal, e depois Jesus viveu nesse mundo, curou muitas pessoas. Então, quando a gente vê que Deus deu o seu Filho, a gente imagina isso. Mas esse deu é um deu muito mais forte, porque ele não só deu o Filho para vir nesse mundo fazer o bem. Ele deu o Filho para vir e morrer na cruz como pagamento pelos pecados da humanidade. Então, esse deu foi um deu muito forte. Deus perdeu ali, vamos chamar assim, o Filho para a cruz. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, né? Então, quando Jesus morreu naquela cruz, o pagamento por todos esses pecados que a humanidade comete foi colocado sobre ele, ou seja, o preço dos pecados foi colocado sobre ele e foi completamente pago. Então, o preço de qualquer pecado, a culpa associada ao pecado, o mal relacionado àquele pecado, a acusação que aquele pecado tinha, né? Vamos imaginar assim, uma pessoa ela pode ter se desentendido com o pai na infância e gerou um trauma terrível entre ela e o pai, e fica aquela situação ruim entre a pessoa e o pai, ou entre a pessoa e a mãe, ou entre marido e mulher, alguma coisa assim, e fica uma acusação por conta daquilo dos pecados e das palavras que um falou para o outro. Agora, aquela acusação que está sobre mim, quando eu me entrego a Jesus e recebo o perdão pelo que ele fez por mim na cruz, é rasgada. Essa culpa ela é desfeita, né? Porque eu entreguei e o preço que eu deveria receber, a punição que eu deveria receber, foi colocada sobre Jesus. Então, por isso que a gente diz que Deus deu o Filho unigênito, né? Jesus assumiu na cruz a morte que nós deveríamos morrer. A morte que o pecado deveria produzir em nós caiu sobre ele. Foi uma substituição. Eu deveria pagar pelos meus pecados, mas naquela cruz, Jesus recebeu a punição em meu lugar. E aí o texto lá de João 3,16, ele continua dizendo assim, né? Deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. Olha só. Então, ele não está dizendo aqui que Deus deu o Filho para que as melhores pessoas do mundo não pereçam, ou para aqueles que viverem perfeitamente nesse mundo e forem perfeitos não vão perecer, né? Não, ele diz aqui para que todo o que nele crê. Todo. A pessoa pode estar na situação que estiver. Quando ela crê em Jesus, ela recebe esse perdão, a raiz do pecado em seu coração recebe um golpe fatal e uma nova vida começa a surgir. E é essa vida que a gente está falando. Tá? Todo esse primeira parte do versículo de João 3,16, ela foi escrita como assim um rio que termina numa cachoeira tremenda
que é esse finalzinho aqui que diz assim: mas tenha a vida eterna. Então, Deus fez tudo isso para reverter essa situação terrível da humanidade, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Essa vida, como eu já disse, não é, um período de vida, não é simplesmente vida eterna. Quando a gente lê na Bíblia, não é simplesmente a expressão vida eterna, é a vida eterna. Sempre que você lê na Bíblia, você vai perceber que tem um A na frente. Quando tem o A, significa que é um tipo de vida específico. Não é a pessoa simplesmente nunca mais morrer. Vida eterna não é só vida após a morte. A vida eterna é a vida que Deus tem em si mesmo. Ela é a vida de Deus. É a vida que ele tem nele desde sempre. E por Deus ser eterno, essa vida é eterna. Ela nunca teve um início, como Deus não teve, e nunca vai ter um fim, como Deus não terá. Então é uma vida eterna. E é essa vida que Deus nos permite ter. É um tipo de vida, é uma qualidade de vida, é um poder vital que está em Deus, que é comunicado para dentro de cada um que crê em Jesus Cristo. Essa vida produz vida. Essa vida, como princípio, como fator vital, produz qualidade de vida. Então, uma pessoa que anteriormente tinha muitos problemas de pecado e não conseguia se ver livre desses pecados, quando essa vida de Deus, que existe desde sempre, entra na pessoa por meio da fé que ela tem em Jesus Cristo, e esse é um grande milagre, essa vida começa a produzir coisas novas nessa pessoa. Essa vida abre os olhos daquela pessoa para coisas que ela não percebia antes. Essa vida coloca um tipo de amor dentro dessa pessoa que faz com que ela perdoe outros que a ofenderam, faz com que ela não se sinta bem fazendo o mal ou qualquer outro tipo de coisa errada, faz com que ela consiga se livrar de vícios, se livrar de amarguras. Por quê? Essa vida é a vida que está em Deus, é a vida que está em Jesus. E essa vida é poderosa. Por isso que a gente fala que tem a vida eterna e não simplesmente tem um período de vida que não acaba mais. Não seria interessante a gente simplesmente ter uma vida humana que não acaba mais. Porque a vida humana não é fácil. É uma vida cheia de sofrimento, é uma vida que tem diversas nuances de maldade, em cada um num certo nível, né? E você simplesmente não morrer nunca mais, acho que não seria algo interessante. Mas quando todo o seu interior se renova para você ser uma nova pessoa, revestida da própria vida de Deus, que vai te transformar por dentro e te fazer tudo novo, essa vida provoca uma reação no dia que você morre, que faz com que você atravesse a morte para viver com Deus para sempre. É um poder que passa a haver dentro da pessoa, que no dia que aquela pessoa falece fisicamente, dentro dela tem um poder espiritual tão grande que a impulsiona na direção de Deus para viver com Ele para sempre. Por isso que não é simplesmente uma vida física que não acaba mais, é uma vida espiritual. É isso que Deus nos dá quando cremos em seu Filho Jesus. É essa vida que Ele nos dá, que ela é capaz de transformar uma pessoa, fazer tudo novo. É uma vida poderosa. Muitas pessoas
que têm até enfermidades, quando são revestidas dessa vida, são curadas. Isso não é uma regra, porque a pessoa pode ter a enfermidade, receber essa vida, e essa vida produzir outro tipo de transformação nela. Mas a gente já viu pessoas que, ao receber essa nova vida, são curadas de enfermidades que tinham há muito tempo, né? Na Bíblia, me ocorre aqui uma passagem de uma mulher que tinha uma hemorragia por vários anos, né? E ela ficou sabendo que Jesus estava passando ali pela cidade, uma multidão estava em torno de Jesus, aglomerada, e ela tentava de toda forma chegar perto de Jesus com o seguinte pensamento, ela tinha o seguinte pensamento: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Aí ela se estica toda e consegue encostar a mão na borda do manto de Jesus e é curada. Aquela hemorragia cessa na hora. O interessante é que Jesus percebeu e disse assim: quem tocou em mim? Eu percebi que de mim saiu o poder. Naquele momento, estava todo mundo em volta de Jesus, tocando, apertando, né, uma multidão, mas ele percebeu que alguém tocou nele com fé. E quando a gente vai a Jesus com fé, coisas sobrenaturais acontecem. Tá? Essa vida que ele tem nele é comunicada para nós. Bom, eu queria terminar a mensagem de hoje lendo um último texto da Bíblia. Tá? É um texto que ele está lá mais para o final do Novo Testamento. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, um de seus colaboradores. Então, nós vamos ler lá Tito capítulo 3, do versículo 3 até o 7. E aqui diz assim: antes vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Olha que ponto interessante. Deus se volta para nós e manifesta o seu amor por nós, não porque nós fazemos algo de bom, né? E aí o texto continua. Mas, devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, essa vida que vem de Deus, a vida espiritual, ela é comunicada a nós por meio do Espírito Santo, né? E ela nos regenera, ela gera de novo. Regenerar é gerar de novo. Você nasce de novo, você passa a ser uma nova pessoa. Tem um outro princípio vivendo em você que produz uma nova vida. E aqui o texto diz regenerador e renovador, porque tudo se faz novo. E isso, o texto continua dizendo aqui, ele derramou sobre nós generosamente. Olha só que interessante. Não foi um pouquinho desse poder, um pouquinho dessa vida. Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez assim para que, justificados por sua graça, nós nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, essa é a vida que produz a esperança. Uma vida qualquer que não seja esta vida vai ficar carente de esperança. Ela vai ficar, na verdade, com muitas aflições. Mas quando nós estamos falando da vida que Deus tem em si, essa vida produz em nós esperança.
E é essa vida que produz esse tipo de esperança que nós gostaríamos de comunicar para você, de orar para que você tenha essa vida, para que ela inunde a sua vida. É por causa disso que existe esse projeto Trazendo Esperança, porque é por meio da vida que Deus tem que a esperança chega até as pessoas. É por causa dessa vida eterna que as pessoas passam a ter novas perspectivas na sua vida, passam a ter novos horizontes. E isso a gente costuma dizer que é esperança. Muito bem. Essa é a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Tá? Ela é a segunda mensagem. A gente ainda tem mais uma para dar o desfecho em toda essa sequência. E eu queria agora, nesse momento, deixar aberto para alguém que queira fazer algum comentário, alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, antes que a gente possa orar, abençoar vocês e encerrar esse tempo.